Oi pessoal, obrigado por se juntar a nós. Temos hoje uma bela mensagem para você. Mas antes gostaria de lembrá-lo, caso você possa nos ajudar financeiramente, entre no nosso site www.lpmchurch.ie e clique no botão doar. Obrigado e aproveite a mensagem. Mas voltando aqui à festa, muitos de nós estamos entusiasmados com essa festa, não é? Às vezes nós paramos, e principalmente quando nós temos uns dias assim mais difíceis, e nós pensamos, um dia nós vamos estar lá com Deus. Nós vamos estar lá a adorar o Cordeiro, nós vamos estar lá a participar das bodas do Cordeiro. Nós vamos estar lá onde não haverá mais choro, onde Deus vai enxugar toda a lágrima, onde não haverá morte, onde não haverá doença, onde não haverá tristeza. E isso é algo que fortalece a nossa fé e a nossa esperança. É algo que nós podemos colocar os nossos olhos nisso, porque esse é o nosso alvo. É morar um dia lá no céu. E então nós ficamos entusiasmados com isso. Mas muitos ainda nem sequer ouviram falar dessa festa. E muitos nem sequer estão preparados para ela. E nós temos que, às vezes, parar e pensar que muitos são convidados. Na realidade, a Bíblia diz que Deus quer que todo o homem se salve. Mas neste momento há várias pessoas que elas ainda não aceitaram o convite. Como é que nós vamos entrar? Como é que somos convidados? Será que basta vir a uma igreja? O facto de eu estar sentada aqui todos os domingos, será que é suficiente para eu ir? Será que é suficiente eu simplesmente conhecer a Bíblia? A nossa salvação, e a Bíblia fala da nossa salvação como um novo nascimento. Esse é o selo de que nós vamos estar nessa festa. E para entender como é que nós temos aceitação nessa festa, eu vou começar desde lá do princípio. Nós temos que saber o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra. E porque é que Jesus teve que morrer por nós. Uma das coisas que nós temos sentido, eu e o pastor, estou a ouvir bastante a minha voz distorcida. É que muitas vezes nós não entendemos verdadeiramente o plano de salvação e não entendemos o que Jesus fez por nós. E até que nós possamos entender isso, como é que nós vamos explicar a outras pessoas? O homem tem um grande problema. E é um problema de natureza, não é um problema com o pecado. É a nossa natureza, o problema é a nossa essência, o problema é o nosso DNA. Vocês dizem DNA, não é? Okay. Em Portugal nós dizemos ADN. Nós, é o português, vocês usam o inglês, DNA. Nós, por causa de Adão ter pecado, todas as pessoas que nasceram desde Adão, elas nasceram com uma semente pecaminosa. Elas são pecadoras. Todas as pessoas. Para nós entendermos isso, é o mesmo que uma pessoa que nascia no tempo da escravidão. Uma pessoa que nascia de um escravo era escravo. Independentemente dele dizer, mas eu não quero ser escravo, mas é escravo. Mas eu não consigo, eu não quero, eu não nasci para ser escravo, mas é escravo. Nós nascemos escravos do pecado, nós nascemos com natureza pecaminosa. Salmo 51, no versículo 5, David dizia assim: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Davi, um dos maiores adoradores da terra, alguém que foi chamado amigo de Deus, alguém que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, alguém que realmente conhecia Deus em intimidade, ele viu o seu pecado, ele disse, eu fui
Em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Nós somos pecadores. Ou melhor, tínhamos uma natureza pecaminosa. Até uma criança, nós conseguimos ver que a criança, ela tem tendências pecaminosas. Nós vemos na criança o egoísmo, nós vemos na criança que ela pensa que o mundo gira à sua volta. Muitas crianças começam a mentir desde pequenas, ninguém precisa de ensinar. Elas mentem, elas escondem, elas são egoístas, elas têm uma natureza pecaminosa, porque todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E Deus, Ele tinha que arranjar uma maneira de mudar o interior, não o exterior. Porque o problema não estava no exterior, o problema estava no interior. E então até Jesus, Deus enviou a sua lei para ensinar os homens, para que eles soubessem como podiam adorá-lo. Qual era o que era aquilo que Deus queria. Como é que eles poderiam viver uma vida melhor. E então havia sacrifícios, havia rituais. Mas tudo isso era temporário, porque mudava o exterior, mas não mudava o coração. E muitos dos judeus que faziam isso, eles sabiam que aquilo tudo era temporário, mas que tudo aquilo apontava para um Messias. Eles sabiam que havia um Messias que ia vir. Eles sabiam que iria um Salvador, que havia alguém que ia vir e ia mudar tudo isso, que ia dar direto acesso ao Pai. Porque eles, através do sacrifício dos animais, através de todos os rituais de limpeza, todos os rituais que eles tinham, era impossível eles mudarem a sua natureza. Eles só mudavam o seu exterior. Por isso que quando Jesus veio, os evangelhos nos dizem que ele foi muito duro com os religiosos da época, com os fariseus. Ele foi muito duro com eles. Porquê? Porque eles pensavam que eles estavam salvos por causa deles serem tão corretos em fazer tudo aquilo que a lei mandava. Eles não se apercebiam que na realidade eles mudavam o seu exterior, mas eles não tinham mudado o seu interior. Jesus chamou-os de sepulcros caiados, que por fora estão pintados, estão branquinhos, mas por dentro há morte, há podridão. Por isso Jesus foi tão duro com eles, porque eles não se tinham apercebido que nada daquilo que eles faziam, todas as suas boas obras, nada daquilo os levava a ter comunhão com Deus. Nada daquilo os salvava, nada daquilo mudava a sua natureza. Porque o problema do homem, novamente, é a natureza, é interno, não é externo. Esse é o grande problema do homem. E nós tínhamos uma doença muito grave. Alguns de nós já estamos curados, outros ainda não estão curados. E eu estou a falar isto hoje porque a Bíblia, Jesus contou uma parábola sobre o joio e o trigo, em como o joio, ele cresce ao mesmo tempo do trigo dentro da igreja. E infelizmente, eu posso olhar para todos vocês aqui, todos vocês dizerem, eu já fui transformada, eu já tenho um novo coração, eu tenho uma nova natureza, eu vou para o céu. Mas na realidade, alguns de vocês talvez ainda não tenham sido transformados e estejam a caminho do inferno. Porque por causa da nossa velha natureza, por causa do pecado, nós tínhamos uma consequência que era a morte. A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. As boas novas é que há uma cura. E a cura chama-se Jesus. A cura chama-se Jesus. Mas é o mesmo que uma pessoa está doente e ela precisa de uma vacina. E ela está doente e existe esta vacina. E se ela tomar esta vacina, ela vai ser curada, ela vai ficar saudável. Só que para ela ficar saudável, ela tem que tomar a vacina. E tem que decidir tomar a vacina. E algumas pessoas vêm e dizem, tu podes tomar esta vacina e vais ser curada. E a pessoa diz, não, isso não existe. Não, deixa estar.
Agora não tenho tempo. Agora eu preciso de fazer outra coisa. Eu não acredito nisso. Eu estou bem, não te preocupes. Com Jesus é a mesma coisa. Nós temos que nos render, nos arrepender, reconhecer a nossa natureza pecaminosa e nos arrepender e buscar a Deus a nossa cura. Jesus é a nossa cura. Em Romanos, se você começar a ler Romanos, os primeiros 3 capítulos é Paulo a dizer que todos os homens são indesculpáveis perante Deus. Porquê? Porque Deus se manifesta em primeiro lugar na natureza. Quando nós olhamos à nossa volta, é impossível não acreditarmos que existe um Criador. Os maiores ateus, eles dizem, não, tem que haver alguma coisa. Eu não acredito que seja Deus, mas existe alguma coisa. Porque é demasiado maravilhoso aquilo que existe à nossa volta. Quando nós estudamos como nós somos, tem que existir um Criador, porque nós somos maravilhosamente formados. Nós funcionamos de uma maneira tremenda. Nós não estamos aqui só porque houve uma evolução. E a outra coisa que fala lá em Romanos é que todo o homem tem uma consciência do bem e do mal. Qualquer tribo que você vá conhecer, das tribos mais remotas, eles têm um código moral que normalmente se baseia no bem e no mal. Em que todos eles sabem coisas que são boas e coisas que são más. Porquê? Porque Deus diz que Ele escreve a sua lei no coração dos homens. Ele escreve a sua lei no coração de pedra dos homens. Porque a lei foi escrita em pedra. Quando Deus deu a Moisés a sua lei, foi escrita em pedra. E apesar de termos coração de pedra, muitas vezes Deus escreve essa lei. E os homens sabem o bem e o mal. O certo e o errado. E quando nós quebramos lei, quando alguém quebra essa lei, há consequências. As pessoas sentem vergonha. As pessoas sentem medo. Elas têm consequências de quando quebram essas leis. Elas têm sentimentos que seria impossível terem se nós simplesmente tivéssemos descendido de animais. Porque um cão, ele não sente remorso. Só sente porque às vezes vai apanhar, não é? Mas de resto... Mas nós sentimos. Nós sentimos. Quantos homens que vão para a guerra que são obrigados a matar. Quantos homens eles vêm, eles estão destruídos. Porquê? Porque eles fizeram algo que, apesar de terem autorização, apesar de ser legal, apesar de ser para defenderem a própria vida e a própria nação, foi contra o código moral do seu coração. E eles sofrem as consequências. Eles têm problemas mentais. Eles têm problemas emocionais por causa de quebrarem a lei de Deus. Independentemente de conhecer a Bíblia ou não conhecer, quebramos a lei de Deus, nós temos consequências. Então a primeira coisa que Deus faz, coisa básica, aquilo mais espetacular que Deus faz, é que Ele tira o nosso coração de pedra, Ele coloca um coração de carne. Isso é tremendo. Um dos versículos mais maravilhosos está lá no Velho Testamento. Ezequiel, ele profetizou, Ezequiel 36, 26. Diz assim: E vos darei o coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Oh, glória! Deus foi a primeira pessoa a fazer um transplante de coração. Ele fez um transplante de coração. Logo lá em Atos, quando desceu o Espírito Santo, Ele começou,
tirar corações de pedra, colocar corações de carne. Tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Coração de carne fala de um coração maleável. Fala de novos desejos. Fala de novos sonhos. Fala de nova natureza. Deus transforma não o nosso exterior, mas Ele transforma o nosso interior. Ele tira a natureza pecaminosa, aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que era contra, que não deixava nós termos um relacionamento com Deus. Ele retira isso e Ele coloca um novo coração, uma nova natureza. O seu Espírito a morar em cada um de nós. Glória a Deus! Isso são notícias maravilhosas. Notícias maravilhosas. Porque agora você tem a natureza de Deus em si. A natureza de Deus, o próprio Deus, Ele vive em si. O Espírito Santo vive em si. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é algo que nos tem que alegrar e isto é algo que realmente tem que estar nos nossos corações. E esta nova natureza, ela nos capacita a amar, a perdoar. Esta nova natureza, ela nos capacita a agradar a Deus. Ela nos leva a buscar mais e mais. Às vezes nós ainda temos, quando nós recebemos esse novo coração, nós às vezes temos pressa em fazer muita coisa, mas às vezes ainda leva tempo, porque ainda nos estamos a habituar ao novo coração. O transplante ainda é novo. E durante toda a nossa vida nós passamos por um processo chamado processo de santificação. Que é quando Deus nos vai transformando mais e mais à sua imagem. Ele vai retirando aquelas coisas que não interessam. E a nossa nova natureza vai crescendo cada dia mais e mais. Quando Ele faz essa transformação no nosso coração, nós estamos convidados para a festa. Nós vamos para a festa. Então, como é que nós sabemos que somos salvos? Há pessoas que têm dúvida da sua salvação. Há várias pessoas que têm dúvida, será que eu fui salva? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, isto é muito sério. Porque você um dia estava na igreja e o pastor disse, quem quer receber Jesus no coração, e você veio à frente, levantou sua mão, veio à frente, fez uma oração e depois foi à sua vida. Isso não garante que você nasceu de novo. Isso não é sinónimo que você nasceu de novo. E se alguém diz que isso vai contra os ensinamentos bíblicos, isso é uma declaração, é. Só que essa declaração tem que trazer mudança. Se não houve mudança na sua vida, então o seu coração continua de pedra, então você não tem um novo coração, então você não tem uma nova natureza. Isto é muito importante nós entendermos. Sim, nós precisamos declarar na nossa boca, crer no nosso coração. Sim, precisamos de orar a Deus. Mas muitas vezes nós fazemos isso porque alguém nos diz, quem quer a vida eterna? Quem quer ir para o céu? Quem quer Jesus? Isso são as consequências. Mas na realidade, aquilo que tem que ser perguntado primeiro é, você sabe que você é um pecador? Você sabe que você está debaixo da ira de Deus? Você sabe que você neste momento está a caminho do inferno? E há outras maneiras de dizer isso. Eu estou a ser muito dura, mas não cheguem ao pé de alguém, falem assim, tá? Eu não estou a ensinar como é que se faz, eu estou simplesmente a dizer que nós temos que mostrar à pessoa que ela precisa de se arrepender. E que se ela continuar nesses caminhos, os fins vão dar à morte.
Que se ela continuar nesses caminhos, ela não vai para o céu. E então o convite não é se você quer ir para o céu, o convite é você se arrepende da sua velha vida. Você sabe que Jesus pagou naquela cruz o preço dos seus pecados. Porque se Ele não tivesse feito isso, era impossível nós hoje termos um coração transformado. Foi simplesmente através de Jesus. Como nós sabemos que somos salvos? Porque a nossa vida foi transformada. E em vários lugares da Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre o amor. A maior característica de um cristão. Se você não tem amor, muito provavelmente você não tem natureza de Deus. 1 João 4,7. Até uma musiquinha, não sei se vocês sabem a musiquinha de crianças. Amados, vamos amar. Ninguém sabe. Okay. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é saber muito da Bíblia que confirma que você é nascido de novo. Não é pregar muito bem que confirma que você é nascido de novo. Não é ajudar as pessoas que confirma que você é nascido de novo. Não é vir à igreja que confirma que você é nascido de novo. É a maneira como você trata as outras pessoas. É a maneira como você se comporta. É o amor derramado nos nossos corações que faz a diferença. Um amor que sacrifica, um amor que não é egoísta, um amor que pensa nos outros e põe os outros à frente de nós próprios. Essa é a grande diferença. E a cada dia, porque nem todos nós estamos no mesmo estágio, é tão fácil a gente às vezes apontar os dedos e dizer aquele ali porta-se tão mal. Todos nós pecamos. Eu já disse isso na reunião das meninas. O mais importante não é quando nós fazemos algo de errado e às vezes pensamos porquê e nos condenamos e estamos naquela preocupação. Mas nós, se conseguimos ver que nós hoje estamos diferentes do que éramos há 6 meses atrás, então Deus está a fazer um trabalho em nós. Então nós somos salvos. Então nós temos um novo coração. Então nós temos o amor de Deus. E nós só temos que crescer nesse amor. Então, temos que ter um novo coração. O título desta palavra, vou agora dizer, é coração, cabeça e mãos. Coração, cabeça e mãos. Porque quando Deus transforma o nosso coração, a seguir sabem o que é que nós temos que fazer? Renovar a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mudança de coração tem que vir acompanhada de uma mudança da mente. Porquê? Porque a nossa mente comanda as nossas ações. E então nós temos um novo coração, um novo desejo, uma nova natureza. Mas a nossa mente está cheia de coisas do mundo, coisas que os nossos pais nos ensinaram, coisas que estão ao nosso redor, coisas que não são verdadeiras, que não agradam a Deus, que não trazem glória a Deus. Então nós temos que ser transformados, e vamos ser transformados através do quê? Através da leitura da palavra, através da Bíblia, através do estudo da Bíblia. É impossível nós termos uma vida cristã saudável e crescer quando nós não temos conhecimento da palavra, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não buscamos para renovar a nossa mente. A
Bíblia é chamada da carta de amor de Deus. Uma carta de amor que Deus escreveu para todos nós. Quando escrevem uma carta de amor para vocês, vocês não querem ler? Cris foi a primeira a pôr. É uma carta de amor. É aquilo que Deus escreveu para si. Deus foi um Deus tão maravilhoso, um Criador que fez todas estas coisas maravilhosas. Ele depois fez este planeta, Ele colocou um homem aqui. Ele fez tudo para nós desfrutarmos estas maravilhas todas. Ele colocou-nos aqui. Entretanto, a sua criação, ela virou-lhe as costas. Ela desobedeceu, ela não quis saber de Deus e ainda hoje muitos não querem saber de Deus. Mas Deus nunca desistiu. E Ele sempre buscou ter comunhão com o homem. Até que Ele fez o maior sacrifício. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e para pagar o preço dos nossos pecados. E através desse sacrifício nós hoje podemos ter comunhão com Deus. Através desse sacrifício nós temos um novo coração. E tudo isso é contado na Bíblia. Tudo isso está aqui. Nós precisamos de nos alimentar. Jesus, 1 João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus. O que é o Verbo? É a palavra. A palavra é Jesus. E Jesus disse que Ele era o pão. O pão que desceu dos céus. Jesus é quem? A palavra. O que é que a palavra é? Pão. Que alimenta. Que nos fortalece. E Jesus disse também que Ele era a água viva. E Jesus é o quê? A palavra. Quando nós lemos a palavra, o que é que nós temos? Água viva. Que refresca. Que traz vida. Que nos limpa. Vocês entendem o quanto é importante nós conhecermos a palavra? Entendem? Porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra. E nós cremos que a palavra, a Bíblia, ela é aquilo que foi escrito por Deus. Tudo o que está aqui não pode ser alterado, acrescentado ou diminuído. E nós temos provas, pergaminhos que foram achados no Mar Morto. Primeiros manuscritos que existiram de vários livros aqui da Bíblia. E quando eles foram ver para as traduções de hoje, eram praticamente iguais. Tudo aquilo que estava lá escrito, está aqui escrito, não mudou. Porquê? Porque Deus não deixa que a sua palavra seja adulterada. Ele não deixa que a sua palavra seja mudada. Este livro tem sido o livro mais perseguido de todos os tempos. Impérios tentaram acabar com a Bíblia. Reis, pessoas, eles tentaram acabar com a Bíblia, mas até agora, 3.500 anos, a partir do momento em que o primeiro livro foi escrito, ainda está aqui. Uau! Isto me motiva, Há uma coisa. Eu quero ler 1 Coríntios 2,14. E diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porquê é que eu estou a ler este versículo? Se alguém não tem um novo coração e vem ler a Bíblia, ele não consegue entender a Bíblia. E as coisas de Deus se discernem e depois ele vai dizer assim, tem erro. Não, tem contradições. Não, não é assim. Sabem porquê? Porque ele não tem o Espírito Santo para poder revelar as verdades de Deus.
Cada vez que eu leio, mais entendo. E todas as pessoas que eu conheço, que são pessoas que leem a Bíblia, têm a mesma revelação que eu tenho, têm o mesmo Deus que eu tenho, têm as mesmas convicções que eu tenho, vindo da China, do Canadá, da América, da África. Eu falo com pessoas, todas elas, que realmente leem a Bíblia, que conhecem a Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Espírito. É as mesmas verdades. É as mesmas convicções. Porque isto é só um Espírito, uma palavra, um Deus. E não muda. Não muda. É o mesmo. Eu escrevi, eu estava a pensar nisso, como é que eu vou explicar melhor isso? Você lá sabe alemão? Eu também não sei. Imaginem vocês a tentarem ler um livro em alemão. Se você até consegue ler, né? Porque tem mais ou menos o mesmo alfabeto e tudo. E talvez às vezes entenda algumas palavras, porque mais ou menos, não é? Mas não vai entender nada daquilo que você está a dizer. A Bíblia, ela foi escrita pela condução do Espírito Santo. Como tal, é uma mensagem espiritual que só pode ser compreendida através do Espírito Santo. Compreendem? Um pouquinho mais? Vamos avançar, que eu acho que eu já estou... E quando nós, como vemos lá no princípio, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há várias pessoas que conhecem a Bíblia e que conhecem a Bíblia muito bem. Só que há um problema, se elas não tiverem o coração transformado primeiro. Essas pessoas são religiosas. E, infelizmente, há muito tipo de pessoas assim. Pessoas que se conhecem palavra, mas não têm espírito. E a palavra, ela mata, mas o espírito edifica. O que é que isso quer dizer? Pessoas religiosas são pessoas que conhecem a lei. E conhecem as coisas que devem ser feitas e que não devem de ser feitas. São pessoas que gostam de apontar o dedo, são pessoas que acham que só elas é que estão certas, são pessoas que põem várias regras daquilo que nós devemos e não devemos de fazer. Porquê? Porque ainda têm o coração de pedra. O coração de pedra fala de lei. Não fazes isso, não faças aquilo, não faças aquilo. Essa é o coração de pedra. Pessoas que têm várias regras, que tu tens que fazer isto ou aquilo para te aproximares de Deus, ainda têm coração de pedra. Porque o coração de carne não tem lei, tem só uma lei, a lei do amor. É a lei do amor. A graça. Foi tudo pago. Eu sou salvo pela fé. Não através de obras, não através daquilo que eu faço. Não é através daquilo que eu sou, mas através daquilo que Jesus é e aquilo que Ele fez. Não tive nada a ver com a minha salvação. E continua a não ter nada a ver. Tem tudo a ver com Deus. Essa é a grande diferença. E pessoas religiosas, elas têm afastado pessoas de Deus, elas têm afastado pessoas da igreja, elas têm impedido pessoas de serem salvas, porque elas conhecem a letra, mas elas não conhecem o Espírito. Elas não têm um coração transformado. Então nós devemos de conhecer a Bíblia. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo é muito, às vezes para mim, sabem quando a gente começa com pensamentos que parece que não saem da nossa mente? Pensamentos errados. Eu fazia muito, por exemplo, quando eu tinha um problema com alguém, eu fazia uma conversação inteira na minha cabeça. Vocês alguma vez fizeram? Inteira. Ele falava isto, eu falava aquilo, depois ele falava, depois eu falava. Eu passava os dias e não tinha coragem de fazer nada, mas já remoía e fazia e tal, até que eu descobri este versículo. Então, o que é que eu tenho que pensar? Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é honesto, tudo o que é... Então, quando eu começava a ter estes pensamentos, ou quando algo me aborrecia com alguém, ou qualquer coisa,
Eu ia para a palavra. Porquê? Tudo o que é verdadeiro está aqui. Honesto, justo, amável, de boa fama. Está aqui. Então, se você está com esses pensamentos na cabeça, vá para a palavra. Eu não gosto de ler. Hoje em dia há apps maravilhosas em que você pode ouvir a palavra. Você pode ouvir a palavra. Se não gosta de ler, se tem dificuldade a ler, se já não vê bem, precisa de óculos, não há desculpa. Palavra, pode ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Antigamente não havia a Bíblia. Não havia. Eles ouviam e ouviam. Portanto, não é mal nenhum você simplesmente ouvir a palavra. Vá, baixe, ouça a palavra, em vez de estar a ouvir outras coisas que não interessam. Vamos passar às mãos. Amém. Quando o nosso coração é transformado, quando temos um novo coração, uma nova natureza, e a nossa mente começa a ser renovada, começa a ser limpa, começa a ser transformada através da leitura, do estudo, de ouvir a palavra de Deus, vai influenciar as nossas mãos, as nossas ações. Aquilo que nós fazemos muda e a maneira como nós fazemos também muda. Porque apesar de nós não sermos salvos por causa das nossas ações e das nossas boas obras, nós fomos salvos para as boas obras. É muito diferente. Nós somos salvos, nós fomos libertos, nós fomos transformados, nós temos um novo coração, nós temos um amor de Deus. Porquê é que Deus faz isso tudo connosco? Para servir. Para servir. Para dar fruto. Para servir. É isso que Ele quer fazer connosco. E então nós temos que nos dispor. É tão bom porque nós todos somos diferentes. E Deus deu capacitação a cada um de nós de maneira diferente. Nós todos temos dons diferentes. Nós todos somos pessoas diferentes. E às vezes isso causa dificuldade de relacionamento. Mas o que Deus quer é que a gente, através desse amor que Ele coloca no nosso coração, que a gente possa trabalhar juntos, que a gente possa servir uns aos outros e que realmente as nossas obras sejam obras que glorificam a Ele. Às vezes a gente tem um problema também que acho que de mau ensinamento ou algumas coisas que houve, que muitas pessoas pensam que só aquilo que fazem na igreja é santo e é válido para Deus. Só aquilo que é feito aqui, dentro da igreja, é que é bom. E isso é uma ideia completamente errada. Porque Deus chama algumas pessoas, sim, para trabalharem dentro da igreja, mas Ele chama várias pessoas, e a maior parte das pessoas, para trabalharem lá fora. E tudo aquilo que nós fazemos, por causa de você ser o templo do Espírito Santo, por causa de Deus habitar em si, tudo aquilo que você faz é santo. Todas as boas obras que você faz, tudo aquilo que você faz é para Deus. Eu vou tentar explicar isto de uma maneira um bocadinho mais fácil. Nós fomos criados para a glória de Deus, não é? Nós fomos o que é ser criado para a glória de Deus? Nós fomos criados para estar diante de Deus a refletir Deus. Para isso nós fomos criados, para estar diante de Deus, corem dia, diante da face de Deus, a refletir Deus. O que é refletir Deus? É refletir toda a sua bondade, todo o seu amor, toda a sua paciência, toda a sua graça, todo o seu perdão. Tudo isso, é para isso que Ele nos criou. Por causa do pecado, nós nos afastamos de estar na presença de Deus. Hoje em dia nós podemos novamente estar face a face com Deus por causa do sacrifício de Jesus. É como estar diante de um espelho. Mas nós não nos vemos a nós vemos Deus. E a nossa missão é a mesma na mesma. É que nós possamos refletir Deus para os outros.
Então a nossa maior missão no mundo é que outros vejam Deus em si. Entendeu? A nossa missão no mundo é que outros olhem para si e eles vejam a bondade de Deus. Eles vejam humildade, eles vejam perdão, eles vejam amor, eles vejam paciência. Quando nós refletimos todas essas características, que as pessoas possam ver Deus em nós, nós estamos a trazer glória a Deus. Não existe trabalhos santos ou coisas santas e coisas profanas ou coisas seculares, trabalhos, como é que a gente diz? Trabalhos santos e trabalhos seculares. Hoje em dia não existe isso. Tudo aquilo que é feito, se for feito para a glória de Deus, para refletir Deus, é santo. E Deus quer usar você para fazer isso. Ele quer usar você para fazer isso. Ele quer se apresentar através de você para os seus amigos, para os seus colegas, aos seus familiares, às pessoas que não o conhecem. Ele quer ser refletido através da sua vida. Essa é a sua missão. Deus nos chama para coisas diferentes. Alguns Ele chamam sinceramente para estar aqui. Mas alguns Ele chama para trabalhar lá num hospital, para trabalhar lá com crianças, para trabalhar onde seja que for. O mesmo trabalho que eu faço aqui é tão importante, é tão santificado, é tanto para a glória de Deus como o trabalho que você pode fazer lá. O que importa é aquilo que você é, como você se apresenta, como você reage às situações, como você ama. Isso é que é importante, isso é que faz a diferença. É o coração. É o coração com uma mente transformada que faz as obras para Deus e que reflete a glória de Deus. Não tem nada a ver com o exterior. Não tem nada a ver com este templo, porque nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E Deus, de tantos lugares, Ele escolheu-nos a nós para morar. Isso é fantástico. Isto mexeu muito no meu coração. Muito no meu coração. Porque nós precisamos de voltar às bases. Porque eu olho à minha volta e eu vejo que pessoas, que elas estão magoadas e feridas. Pessoas que ainda não foram transformadas. Pessoas que têm uma ideia completamente errada daquilo que é a igreja. Daquilo que é ser cristão. Pessoas que não compreendem o que é que Jesus veio fazer na cruz. Pessoas que não compreendem o que é a igreja. Pessoas que não compreendem o que é refletir a glória de Deus.